No próximo capítulo da novela Três Graças, Consuelo insiste em falar com Joaquim e não aceita ser ignorada. Determinada, sem recuar um centímetro, ela vai até o ferro velho e deixa claro que não saiu de cena por acaso. Há algo grave prestes a explodir. Joaquim encara Consuelo com desconfiança, mas algo no olhar dela o desarma. O desespero é real. Não é teatro. Não é chantagem barata. Ele percebe que a mulher está com medo de verdade, e isso o inquieta. Ao mesmo tempo, Zenilda recebe uma revelação que cai como um raio. Ela descobre que Viviane é a mulher por quem o filho está apaixonado. As peças começam a se encaixar. Os silêncios recentes, as mudanças de comportamento, as evasivas. Zenilda passa a enxergar Viviane com outros olhos, e nem todos são de aprovação. Pressionado pelos acontecimentos, Joaquim toma uma decisão difícil. Ele pede a Júnior que dê abrigo a Consuelo. O medo fala mais alto. Se ela estiver certa, o perigo é real. Júnior hesita. Sabe que proteger Consuelo pode colocá-lo no centro de uma guerra que ele nunca escolheu travar. Ainda assim, aceita. Em outro ponto da trama, Arminda se depara com algo inesperado. Ela percebe que está com a camisa de Joaquim. O tecido desperta lembranças, mágoas e rancores mal resolvidos. Fria, calculista. Arminda decide guardá-la. Para ela, aquela camisa não é apenas uma peça de roupa. É uma prova silenciosa. E pode se tornar uma arma no momento certo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lorena desabafa com Leonardo. Ela está inquieta com o jantar que Ferretti quer fazer para conhecer Viviane. Algo não soa bem. Não parece um simples encontro social, mas uma armadilha disfarçada de cordialidade. Leonardo tenta tranquilizá-la, mas no fundo também pressente que o clima será tudo, menos amistoso. A tensão aumenta quando Raul se mostra incomodado com a postura intimidadora de Jorginho. De forma ríspida, ele o orienta sobre como deve se comportar na casa da filha. Sem rodeios, deixa claro quem manda naquele território. Atenta a tudo, Josefa chama Gerluce para um alerta. Ela reconhece perigo quando vê. E avisa que Arminda não age sem propósito. A elegância dela esconde intenções perigosas. O clima pesa de vez quando Consuelo faz a revelação mais assustadora. Diante de Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior, ela afirma que Misael planeja matar Ferretti. O silêncio domina o ambiente. A ameaça é real, urgente, e muda completamente o jogo. A partir dali, ninguém está seguro. Cada decisão pode ser fatal. Pouco depois, Joaquim e Misael retiram as três graças do ferro velho ao perceberem que foram descobertos. Com frieza, conseguem enganar a polícia e sair ilesos. A tensão cresce ainda mais quando Lia, desconfiada das atitudes recentes e guiada por um pressentimento impossível de ignorar, finalmente descobre o paradeiro das estátuas roubadas. Ao chegar ao ferro velho de Joaquim, ela fica estarrecida. As três graças estão ali, escondidas entre sucata, lonas velhas e ferragens retorcidas. Convicta de que Joaquim seja o principal responsável pelo crime, Lia toma uma decisão drástica. Ela se prepara para denunciá-lo à polícia, acreditando estar fazendo a coisa certa. Ao deixar o local, caminha firme, já imaginando o escândalo que a revelação vai provocar. Pensa no valor histórico das estátuas, no impacto público, e nas consequências inevitáveis para todos os envolvidos. No entanto, antes que Lia consiga ir adiante, Gerlu surge de forma inesperada. Ela consegue impedir a mãe a tempo. Em uma conversa carregada de emoção, tensão e verdades guardadas a sete chaves, Gerlu assume a responsabilidade. Revela que foi a verdadeira mentora de todo o plano. E confessa que o roubo das três graças partiu dela. A revelação cai como uma bomba. Lígia fica profundamente abalada ao descobrir que a própria filha esteve por trás de um crime dessa dimensão. O choque paralisa, depois vira decepção, e logo se transforma em revolta contida. Com a voz firme, mas carregada de dor, Lígia não esconde o desapontamento. Ela encara Gerlucy e dá uma verdadeira lição de moral. Roubar é errado. Sempre foi, e sempre será. Não importa a razão, nem o que você pretende fazer com esse dinheiro, dirá Lígia, visivelmente magoada. Cada palavra pesa como um julgamento. Gerlucy abaixa a cabeça. A culpa aperta o peito, o medo das consequências a deixa sem reação. Ainda assim, o confronto ganha um tom mais humano quando Lígia, depois de desabafar, deixa escapar seu conflito interno. Ela respira fundo, e fala da própria mãe, já falecida.
Confessa que, se estivesse no lugar da filha, talvez também fosse capaz de tudo para salvar uma vida. Esse desabafo emociona Gerlucy. Com os olhos marejados, ela agradece a compreensão da mãe, mesmo sabendo que cruzou um limite perigoso. As duas se abraçam. Um abraço contido, pesado, marcado por amor, culpa e incertezas. Apesar de aliviar parcialmente a filha, Lígia permanece tomada pela apreensão. Ela sabe que o roubo das Três Graças não é um crime comum. São obras valiosas, conhecidas, cobiçadas, cercadas de interesses poderosos. Em silêncio, Lígia conclui que os verdadeiros donos das estátuas não vão descansar enquanto não recuperarem o que é seu. E percebe que, a qualquer momento, tudo pode sair completamente do controle. Enquanto isso, Joaquim e Misael começam a sentir que o cerco está se fechando. O fato de Lígia ter encontrado as estátuas acende um alerta imediato. O esconderijo no ferro velho deixou de ser seguro. Agora, qualquer pessoa pode tropeçar na verdade. A tensão entre os dois aumenta. Uma decisão urgente precisa ser tomada. Em cenas carregadas de suspense, Joaquim e Misael arquitetam um plano para retirar as Três Graças do ferro velho o mais rápido possível. Tudo precisa ser feito na surdina. Sem chamar atenção. Sem deixar rastros. Durante a noite, entre sombras, rangidos de metal e olhares atentos para todos os lados, eles iniciam a remoção das estátuas. Cada movimento é calculado. Cada ruído provoca um sobressalto. O medo de serem flagrados deixa o clima ainda mais eletrizante. Ao mesmo tempo, sinais de que algo está prestes a explodir começam a surgir. Paulinho, desconfiado de atitudes estranhas, passa a ligar os pontos. Decidido a agir, ele aparece no ferro velho acompanhado de Juquinha e de um delegado. Todos trazem um mandado de busca e apreensão. A chegada do trio coloca Joaquim em estado de alerta máximo. O coração quase salta pela boca. Mas, para surpresa geral, durante a revista, os policiais não encontram nada. As Três Graças já não estão mais ali. O espaço vazio, a lona fora do lugar, os vestígios deixados para trás levantam suspeitas. Ainda assim, não são suficientes para incriminar Joaquim naquele momento. O delegado estranha a situação. Paulinho fica ainda mais desconfiado. Juquinha percebe que está lidando com algo muito maior do que imaginava. A ausência das estátuas cria um clima de tensão constante. Joaquim tenta disfarçar. Finge indignação, surpresa, revolta com a visita da polícia. Por dentro, porém, está em pânico. Misael observa tudo à distância. Atento, tenso, consciente de que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. O jogo de mentira se tornará cada vez mais perigoso. E qualquer erro poderá ser fatal. Nos próximos capítulos, o sumiço das Três Graças levantará novas suspeitas, aprofundará conflitos e colocará vários personagens na mira da verdade. O segredo do roubo ficará por um fio. A sensação será constante, sufocante. Há de que, a qualquer momento, alguém pode falar demais, dar um passo em falso ou deixar escapar a prova definitiva de um crime prestes a vir à tona de forma explosiva. A falsa calmaria após a saída da polícia durará pouco. Logo dará lugar a um clima ainda mais pesado. Joaquim sentirá que escapou por muito pouco. O alívio será curto, e logo se transformará em paranoia. Desconfiado, ele passará a vigiar cada pessoa que se aproxime do ferro velho. Mesmo sem provas concretas, Joaquim percebe que o delegado não engoliu sua versão. O olhar atento, as perguntas medidas. Tudo indica que ele seguirá observando cada passo seu. Paulinho deixará o local frustrado, de mãos vazias. Ainda assim, não esconderá sua convicção. Para ele, aquela história está longe de terminar. Misael, cada vez mais tenso, pressionará Joaquim. Manter as Três Graças escondidas em outro lugar também é um risco enorme. Os dois discutirão. Trocarão acusações. O medo crescerá. Medo de serem descobertos. E, principalmente, de serem traídos por alguém do próprio círculo. A tensão aumentará quando perceberem que a movimentação noturna não passou despercebida. Vizinhos, catadores, olhares curiosos. Boatos começarão a circular, discretos, mas perigosos. Enquanto isso, Gerlu viverá dias de angústia. Mesmo tendo sido poupada da denúncia, ela se sentirá sufocada pelo peso do segredo. O medo de ver tudo desmoronar a acompanhará a cada passo. A personagem passará a questionar suas próprias decisões. E temerá que a polícia volte a bater a porta a qualquer momento. Lígia, apesar de ter protegido a filha, seguirá inquieta. Ela dividirá suas dúvidas com pessoas próximas.
Ficará claro que, para ela, a situação está longe de resolvida. A investigação ganhará novos contornos quando o delegado decidir aprofundar as apurações. Ele começará a cruzar informações antigas sobre o roubo das Três Graças. Pequenos detalhes chamarão atenção. Contradições, lacunas, coincidências incomodas. O cerco se fechará lentamente. Joaquim sentirá que o tempo está jogando contra ele. Qualquer erro pode ser o último. O clima será de suspense absoluto. Segredos mal enterrados, alianças frágeis, decisões precipitadas. Tudo empurrará os envolvidos para uma rota de colisão inevitável. As Três Graças, agora fora do ferro velho, continuarão no centro de uma trama perigosa. Capaz de destruir reputações, separar famílias, e provocar consequências irreversíveis. A sensação será clara. A verdade está cada vez mais próxima. E ninguém sairá ileso quando isso acontecer. Lígia viverá um dos maiores choques de sua trajetória ao perceber que uma atitude aparentemente correta pode destruir a própria filha. Ela quase colocará Gerlucy atrás das grades ao decidir denunciar o roubo das Três Graças. Movida pela indignação e pelo senso de justiça, Lígia não imaginará que, por trás daquele crime, existe uma teia de decisões perigosas. Acordos silenciosos. E escolhas desesperadas feitas dentro da própria família. Tudo começará quando Lígia decidir visitar Joaquim em seu ferro velho. A visita, que parecia casual, ganhará um peso inesperado. Entre peças velhas, sucata e objetos esquecidos pelo tempo, algo chamará sua atenção. Lígia reconhecerá as Três Graças. O impacto será imediato. O coração disparará. E a sensação de traição tomará conta de seus pensamentos. Para Lígia, não restará nenhuma dúvida. Aquelas estátuas foram roubadas. Sem confrontar Joaquim naquele momento, ela sairá do ferro velho completamente transtornada. Cada passo até a porta será pesado, marcado por revolta, decepção e um conflito interno silencioso. No caminho de volta, Lígia organizará mentalmente tudo o que dirá à polícia. As palavras, os detalhes, as provas. A decisão estará tomada. Para ela, o roubo das Três Graças ultrapassa qualquer relação pessoal. Justiça é justiça, custe o que custar. Determinada, Lígia seguirá direto para a delegacia. No trajeto, ensaiará o depoimento. Relembrará cada detalhe do que viu. Convencerá a si mesma de que está fazendo a coisa certa. O que Lígia não imagina é que alguém já percebeu suas intenções. E está disposta a tudo para impedir que essa denúncia venha à tona. Ao descobrir o que a mãe pretende fazer, Gerlu entrará em desespero. A cuidadora entenderá imediatamente que a denúncia não atingirá apenas Joaquim. O peso da culpa cairá sobre seus ombros com força total. Sem pensar duas vezes, Gerlu sairá às pressas atrás da mãe. Cada minuto perdido pode ser decisivo. A corrida contra o tempo a deixará à beira do colapso. A cada esquina. A cada sinal fechado. O medo de chegar tarde demais crescerá. Gerlu sabe que, se Lígia abrir a boca na delegacia, o castelo de cartas que sustenta aquele segredo vai ruir de vez. Não haverá retorno. Ofegante, transtornada, com os olhos marejados, Gerlu conseguirá chegar à delegacia. Ela interromperá a mãe antes que o depoimento seja formalizado. Diante dos policiais, pedirá um momento a sós com Lígia. O clima será de tensão absoluta. Em particular, Gerlu implorará para que a mãe recue. A revelação virá como um golpe seco. Se o roubo das Três Graças for denunciado, ela também será presa. A afirmação deixará Lígia completamente desnorteada. A veterana custará a entender como a própria filha pode estar envolvida em algo tão grave. O choque se transformará em incredulidade. Lígia questionará, exigirá explicações. Tentará encontrar uma brecha, uma saída. Algo que preserve a lei sem destruir Gerlu. Então, a filha decidirá falar tudo. Sem rodeios. Sem meias-verdades. Gerlu explicará que Joaquim não agiu sozinho. O roubo foi fruto de uma articulação maior. Houve pressão, medo, decisões tomadas no limite. Ela citará Misael. Deixará claro que não foi uma ação isolada nem impulsiva. O plano nasceu de uma necessidade. De um desespero que só ela conhecia. Cada palavra será como uma facada no coração de Lígia. O chão parecerá desaparecer sob seus pés quando outros nomes forem revelados. Quando Gerlu mencionar Viviane Júnior, a dimensão do problema ficará ainda maior. O que parecia um simples crime se mostrará uma engrenagem complexa, capaz de arrastar várias vidas para o fundo do poço. O momento mais devastador virá no fim. Em lágrimas,
sem forças para continuar escondendo a verdade. Gerlu assumirá que foi autora intelectual do roubo das 3 graças. Sem baixar os olhos, sem hesitar, Gerlu se confessará. A ideia foi minha. Eu que planejei tudo. A frase ecoará na sala como uma sentença. Lígia ficará paralisada. Sem reação, sem palavras, sem chão. A mulher que sempre acreditou conhecer a própria filha perceberá, naquele instante, que existe um lado de Gerluce que ela nunca enxergou. Culpa, medo, amor, indignação. Tudo se misturará de forma explosiva dentro dela. Do lado de fora, os policiais começarão a estranhar a demora. O tempo pressiona. O instinto materno fala mais alto. Diante desse dilema impossível, Lígia tomará uma decisão arriscada. Para proteger Gerluce, ela escolherá despistar as autoridades. Em vez de denunciar o roubo das 3 graças, fará apenas uma queixa por injúria contra Joaquim. A existência das estátuas será omitida, de forma consciente, deliberada. A escolha, no entanto, não trará alívio. Assim que deixar a delegacia, Lígia carregará o peso de um segredo que pode vir à tona a qualquer momento. Ela saberá que está pisando em terreno perigoso, protegendo a filha à custa da própria consciência. Gerluce também não conseguirá comemorar. O olhar dela denunciará o medo constante de ser descoberta. Nada estará resolvido. A relação entre mãe e filha entrará em uma nova fase. Uma fase marcada por silêncio, tensão. E um pacto implícito que pode se romper a qualquer instante. As consequências dessa decisão começarão a se desenhar rapidamente. O segredo do roubo das 3 graças continuará rondando como uma sombra. Joaquim seguirá desconfiado. Misael ficará cada vez mais pressionado. E Gerluce viverá com a sensação permanente de que qualquer passo em falso pode levá-la direto para a prisão. A partir desse ponto, o clima entre mãe e filha ficará pesado. Carregado de silêncios incômodos. Lígia passará a observar Gerluce com outros olhos. Tentará entender em que momento tudo saiu do controle. A veterana se culpará por não ter percebido antes o desespero da filha. Por não ter enxergado os sinais que a levaram a uma decisão tão extrema. Cada gesto de Gerluce despertará desconfiança e preocupação. Como se qualquer palavra pudesse provocar uma nova tragédia. Gerluce, por sua vez, viverá em estado de alerta permanente. O medo de ser descoberta a tornará ainda mais cautelosa. Ela evitará encontros desnecessários. Mudará a forma de agir. Passará a medir cada passo. Ela sabe que a denúncia abafada por Lígia não apagou o crime. Apenas empurrou tudo para debaixo do tapete. A qualquer momento, alguém pode falar demais. Ou cometer um erro irreversível. No ferro velho, Joaquim perceberá que algo não saiu como esperado. A visita de Lígia. E a ausência de uma denúncia formal. Levantarão suspeitas. Ele começará a desconfiar que a verdade passou perigosamente perto de vir à tona. Esse incômodo tornará mais agressivo, mais imprevisível. Aumentando a tensão em torno do segredo das 3 graças. Misael também sentirá o cerco se fechar. Mesmo sem ser chamado à delegacia, notará movimentações estranhas. Comentários atravessados. Olhares desconfiados. O medo de ver seu nome oficialmente ligado ao caso fará com que ele pense em se proteger. Cogitará, inclusive, jogar a culpa em outra pessoa para salvar a própria pele. Enquanto isso, Lígia carregará sozinha o peso da escolha que fez. Em silêncio, ela se perguntará se agiu como mãe. Ou se cruzou uma linha perigosa ao interferir na justiça. A dúvida corroerá os pensamentos de Lígia. O medo de ver Gerluce presa se misturará ao pavor ainda maior. O de vê-la afundar cada vez mais em mentiras. Gerluce perceberá a mudança no olhar da mãe. Um julgamento silencioso. Nenhuma palavra dita, mas tudo entendido. A relação entre as duas ficará estremecida. Conversas interrompidas. Respostas curtas. Olhares carregados de tensão e coisas não ditas. Mesmo protegida naquele instante, Gerluce saberá que o pior ainda pode estar por vir. A sombra do roubo das 3 graças continuará pairando sobre todos. Pesada, ameaçadora. Pronta para explodir ao menor descuido. Cada personagem envolvido seguirá tentando se proteger à própria maneira. Mas o segredo das 3 graças ameaça emergir com ainda mais força nos próximos acontecimentos. Em outro ponto da trama, Arminda ficará completamente transtornada ao ligar os pontos. Ela perceberá que o bebê que Joelle espera não é apenas filho de Raul, mas também herdeiro direto da fortuna da família. A revelação cairá como um golpe brutal. Sua obsessão pelo controle absoluto do patrimônio será diretamente ameaçada.
Para Arminda, a gravidez deixará de ser apenas um escândalo moral. Passará a representar um risco real ao império que construiu à base de manipulação e medo. O ódio tomará conta da vilã de forma descontrolada. Suas palavras se tornarão mais duras, mais violentas, quase desumanas. Movida por essa fúria, Arminda decidirá ir pessoalmente até a casa de Gerluce. Sem avisar. Sem pedir permissão. A entrada da vilã no local será marcada por tensão imediata. Ao dar de cara com Raul, Arminda não esconderá o desprezo. Disparará ofensas, deixando claro que considera aquele ambiente indigno do sobrenome da família. Raul, já exausto de tantas humilhações, questionará o motivo da visita. Arminda responderá com ironia venenosa. Insinuará que o próprio filho se rebaixou ao frequentar um lugar que ela julga inferior. Gerluce não aceitará a provocação calada. Pela primeira vez, enfrentará Arminda com firmeza. Exigirá respeito. Não apenas pela casa, mas por todos que vivem ali. A troca de olhares entre as duas será carregada de ressentimento antigo. Como se anos de conflitos mal resolvidos viessem à tona naquele instante. Arminda, então, desviará a atenção. Perceberá a presença de Joelle, sentada, visivelmente abalada. Em um gesto invasivo e cruel, a vilã se aproximará da jovem. Tentará tocar em sua barriga. Como se quisesse confirmar com as próprias mãos aquilo que sua mente já suspeita. Joelle reagirá de imediato. Afastar-se-á, assustada. O medo estampado no rosto. Esse movimento será o estupim. A certeza que Arminda precisava. Um silêncio pesado tomará conta do ambiente. Arminda olhará fixamente para Raul. Com a voz trêmula de raiva, questionará se ele é o pai da criança. Raul não responderá com palavras. Seu silêncio, carregado de culpa e responsabilidade, será suficiente para selar a verdade. A confirmação fará Arminda perder qualquer resquício de controle. Ela despejará comentários cruéis. Passará a se referir ao bebê de forma ofensiva. Como se aquela vida ainda em formação fosse apenas um obstáculo em seus planos. As palavras monstro e erro sairão de sua boca com uma frieza assustadora. Gerluce ficará chocada. E Joelle entrará em estado de completo choque, sem conseguir reagir. Raul entenderá que não existe mais meio termo. Ou protege a família que está começando a formar. Ou continuará refém de Arminda para sempre. Enquanto isso, Arminda observará tudo à distância. Em silêncio, alimentando a própria obsessão. Para ela, aquela criança não é apenas uma herdeira indesejada. É a prova viva de que seu império pode ruir por dentro. E essa certeza tornará seus próximos passos ainda mais perigosos. Imprevisíveis. Carregados de rancor. Nos capítulos seguintes, o clima seguirá pesado, tomado por presságios. Joelle será levada ao quarto, ainda abalada. O corpo trêmulo, o olhar perdido. Tentando assimilar a violência das palavras que ouviu. Gerluce tentará manter a calma. Mas, no fundo, saberá que a visita de Arminda não foi um surto isolado. Foi um aviso. O anúncio claro de uma guerra. Raul permanecerá ao lado de Joelle. Segurará sua mão. Repetirá que nada, nem ninguém, vai ameaçar o bebê. Pela primeira vez, ele entenderá que proteger a própria família significa romper de vez com a mãe. Uma decisão dolorosa. Mas inevitável. Arminda, por sua vez, chegará em casa tomada por ódio e frustração. Sozinha, deixará cair a máscara de frieza. Explodirá. Quebrará objetos. Gritará. Culpará todos ao redor pela humilhação que acredita ter sofrido. Em sua mente distorcida, Joelle e a criança se transformarão em inimigos diretos. Símbolos da perda de controle que ela jamais admitirá em público. A vilã jurará para si mesma que não permitirá que aquela herança seja dividida. Enquanto isso, Gerluce alertará Raul sobre o perigo real que Arminda representa. Ela relembrará episódios do passado. Deixará claro que a vilã não costuma aceitar derrotas. Raul ouvirá tudo em silêncio. Atento, consciente. Sabendo que os próximos passos precisarão ser calculados. Ele prometerá manter Joelle longe de qualquer confronto. E tomará decisões que podem mudar completamente sua relação com a família. Do outro lado, Arminda começará a agir nas sombras. Articulará alianças. Preparará movimentos silenciosos. Seu olhar frio deixará claro que ela não pretende recuar. A gravidez, que deveria unir, se transformará no estupim de uma disputa feroz. Afeto, poder, dinheiro. Tudo misturado de forma perigosa. Assim,
A chegada dessa criança passará a representar muito mais do que um novo herdeiro. Será o ponto de ruptura definitivo entre Arminda e Raul. Em outro núcleo, novas tensões começarão a ganhar forma. Lucélia revelará um segredo de Viviane. E sofrerá consequências. O público acompanhará uma sequência longa e densa, carregada de tensão, preconceito e disputas silenciosas que colocarão a convivência na galeria de arte à beira do colapso. Invejosa e ressentida, Lucélia deixará claro que é capaz de atravessar qualquer limite. Usará um segredo íntimo como arma. Sem medir consequências, ela jogará na cara de Zenilda que seu filho namora uma mulher trans. Exporá Viviane de forma cruel, fria, calculada. A revelação cairá como uma bomba. O ambiente ficará paralisado. Meg reagirá com indignação imediata. E João Rubens demonstrará profunda reprovação diante da postura da sobrinha. Tudo, no entanto, começará bem antes do jantar fatídico. Em silêncio, escondida atrás de uma porta entreaberta na galeria, Lucélia ouvirá uma conversa reveladora entre Leonardo e Lorena. Recém-expulsa de casa por Ferete, Lorena comentará que passará a morar com a família de Meg. Tentará reorganizar a própria vida depois do rompimento traumático. No diálogo, os irmãos falarão em tom baixo, mas carregado de preocupação. Ferete ainda não sabe que Viviane é uma mulher trans. A informação soará como música aos ouvidos de Lucélia. Naquele instante, ela enxergará a oportunidade perfeita de causar estrago. Nos dias seguintes, Lucélia passará a observar cada movimento, cada gesto, cada palavra. Ela aguardará, em silêncio, o momento exato de atacar. O sorriso falso de Lucélia e suas atitudes aparentemente neutras esconderão a ansiedade de quem segura um trunfo perigoso. Ela não contará nada a ninguém. Nem mesmo a Casper. Lucélia preferirá saborear sozinha a sensação de poder que aquela informação lhe dá. Para ela, não se trata apenas de preconceito. É controle. É provocar caos. É se sentir superior a todos ao redor. O momento escolhido para o bote será um jantar aparentemente inocente. Zenilda irá até a casa da filha para conhecer melhor Viviane. Animada, tentando acreditar que aquele encontro pode estreitar laços. Na cozinha, entre risos nervosos, comentará que Ferete está empolgado. Dirá que o jantar pode representar um novo começo para todos. O clima parecerá leve, quase normal. Até que Lucélia, sem qualquer pudor, soltará sua frase venenosa. Do nada. Com voz calma. Olhar provocador. Mas será que ele vai continuar tão animado quando descobrir que ela é uma mulher trans? O impacto será imediato. Zenilda ficará sem ar. Como se o chão desaparecesse sob seus pés. Atordoada, tentará processar a informação inédita. A mente correrá direto para o pior cenário possível. Pálida, levará a mão ao peito e disparará, sem pensar. Meu Deus, dessa vez o Ferete pula daquela janela. O comentário, carregado de desespero, revelará o medo real das reações explosivas do marido. E do caos que pode se instalar dentro de casa. O clima, que já estará pesado, se tornará insustentável. Lucélia, longe de recuar, escancarará seu preconceito. Com ironia, questionará o motivo de tanto espanto. Lembrará que Zenilda aceitou sem grandes conflitos o fato de a filha namorar outra mulher. Em seguida, cruzará uma linha irreversível. Referir-se-á a Lorena de forma ofensiva. Usará termos pejorativos, carregados de ódio. A frase cairá como um tapa no rosto de todos os presentes. Meg não ficará em silêncio. Visivelmente abalada, partirá para cima da prima com palavras duras. Chamará Lucélia de cruel, preconceituosa. E acusará a jovem de adorar se meter onde não foi chamada. A discussão ganhará tom elevado. Acusações diretas. Verdades sendo jogadas na mesa. Para Meg, não se trata apenas de defender Viviane. É impor um limite claro a um comportamento que ela já vinha observando há tempos. As consequências para Lucélia serão imediatas e públicas. João Rubens, tomado pela vergonha, interromperá qualquer tentativa da sobrinha de se justificar. Com a voz firme e o olhar profundamente decepcionado, ele a repreenderá duramente. Deixará claro, sem margem para dúvida, que aquela atitude não será tolerada. Chega de falar besteira. Depois a gente vai ter uma conversa muito séria, dirá João Rubens, encerrando o assunto na frente de todos. A frase soará como um ponto final público, mas também como uma promessa silenciosa de acerto de contas nos bastidores. Casper tentará amenizar o clima imediatamente. Com cuidado, aproximar-se-á de Zenilda.
Visivelmente constrangido, pedirá desculpas pela sobrinha, reconhecendo que a situação fugiu completamente do controle. Perdoe minha sobrinha, Zenilda, por favor, dirá ele, tentando salvar o que ainda restar da harmonia entre as famílias. Zenilda, ainda em choque, mal conseguirá responder. Estará dividida entre a preocupação com Ferete e a dor profunda de ver Viviane exposta daquela forma tão cruel. Lucélia, por sua vez, tentará se fazer de desentendida. Dirá que apenas falou a verdade. Que não teve intenção de ofender ninguém. Mas seu discurso já não convencerá mais ninguém. O silêncio pesado que tomará conta do ambiente será a prova do isolamento imediato da jovem. Pela primeira vez, Lucélia sentirá o peso real da desaprovação coletiva. E perceberá que sua atitude pode ter consequências muito maiores do que imaginava. Nos próximos capítulos, o clima na galeria ficará cada vez mais tenso. Olhares atravessados. Conversas interrompidas. Um desconforto constante que deixará claro, nada voltará a ser como antes. O segredo revelado por Lucélia começará a reverberar em silêncio. Criará rachaduras profundas nas relações familiares. E abrirá caminho para novos conflitos, ainda longe de chegar ao fim. O impacto da revelação se espalhará como um incêndio silencioso. Zenilda deixará a casa da filha completamente desnorteada. No caminho de volta, ensaiará 1000 discursos diferentes. Tentará decidir o que contar e o que esconder. O medo de provocar uma reação violenta de Ferete se misturará à culpa. Culpa por não ter percebido antes o tamanho do preconceito que ainda ronda sua própria família. Na galeria de arte, o clima ficará irrespirável. Viviane perceberá rapidamente que algo mudou. Comentários atravessados. Silêncios longos demais. Olhares carregados de julgamento. Tudo fará a jovem sentir que foi colocada no centro de uma tempestade que ela não criou. Leonardo tentará protegê-la. Mas também ficará dividido. Entre a raiva por Lucélia e o receio do que Ferete pode fazer ao descobrir a verdade da pior forma possível. Meg assumirá uma postura firme, sem rodeios. Deixará claro que não aceitará nenhum tipo de preconceito. Nem dentro de sua casa. Nem na galeria. Lucélia, agora isolada, passará a circular como uma presença incômoda. Tolerada apenas pelos laços familiares. Sua postura mudará. Por fora, tentará sustentar um ar de superioridade. Por dentro, começará a perceber que talvez tenha ido longe demais. João Rubens cumprirá a promessa de ter uma conversa séria com a sobrinha. Em particular, será ainda mais duro. Deixará claro que atitudes como aquela podem destruir não só famílias, mas também reputações. A bronca atingirá Lucélia em cheio. Despertará nela um misto de revolta e medo. Pela primeira vez, ela entenderá que não está mais no controle da situação. Enquanto isso, Casper tentará reconstruir pontes. Mas perceberá que algumas feridas não cicatrizam rápido. O jantar que deveria aproximar as famílias se transformará em um divisor de águas. Marcará o início de uma nova fase de conflitos, desconfianças e decisões difíceis. Sem saber, Lucélia terá colocado em movimento uma engrenagem perigosa. O segredo de Viviane deixará de ser apenas uma informação íntima. E passará a ameaçar explodir em várias frentes ao mesmo tempo.